Chegou a hora da gente falar sobre o tipo de mediunidade da clarividência. Eu uso mediunidade porque é um tema popular hoje em dia, mas mediunidade ela tem classificações diferentes e na verdade é uma palavra que eu usei para atribuir a respeito de sensibilidades diferentes, de um sexto sentido, de uma intuição, de uma sensibilidade, enfim, tem vários nomes e esse em específico atribuído ao Sol, também a Júpiter, casa 9, o elemento fogo, a cólera, enfim, a gente vai ver alguns desdobramentos e possibilidades. A clarividência nada mais é do que claro e ver, então é ver com clareza. E a gente vai ter isso de uma forma muito espontânea, todo mundo tem um pouquinho, mas principalmente se você tem o regente do ascendente, Sol, Lua na casa 9, ou o Sol angular, que seja no ascendente, no meio do céu, no descendente, no fundo do céu, o Sol em dignidade, seja Áries, Leão e Sagitário também, por triplicidade, por que não, né? Ou também o Júpiter angular, um Júpiter no ascendente, Júpiter no meio do céu, Júpiter no descendente ou no fundo do céu, também pode trazer esse tipo de mediunidade, essa clarividência. Vai depender, é claro, do signo, porque se, por exemplo, for um Júpiter em peixes, aí talvez seja uma coisa um pouco mais de sentir, mas mistura um pouquinho, tá? Cada caso é único, não tem como, mas às vezes a gente vai ter uma descrição um pouco mais fidedigna com o simbolismo, que daí não vai ter tanta mistureba assim. Mas de qualquer forma, fica a dica para assistir esse vídeo para conhecer melhor esse tipo de mediunidade, essa clarividência, né? E também, se você tem, para se conhecer um pouquinho melhor, saber os prós e contras, e mesmo que você não tenha, mas saber identificar algumas pessoas que tenham, de repente, se você trabalha com terapia, você pode conseguir auxiliar melhor as pessoas. Enfim, espero passar um conteúdo interessante para vocês. Então, como o próprio nome já diz, é a clareza e a possibilidade de visão, de ver as coisas. Porque não adianta nada a gente falar que tá vendo algo, mas não é uma projeção, uma imaginação, alguma coisa nesse sentido. Porque o Sol é que o astro que permite que a gente consiga ver realmente as coisas, permite a visibilidade, inclusive permite a visibilidade de todos os outros astros, porque eles estão refletindo a luz solar. Ele é o único que tem luz própria, que tem o brilho próprio, né? Então todas as estrelas e os outros astros a gente consegue ver por conta do Sol, tá? Inclusive todo ser vivo, tudo a gente precisa do Sol, né? A gente até tem também o fogo, né? Que é um elemento aqui da Terra, né? Característico aqui da Terra, que também emite essa luz, esse calor e também permite a visibilidade, mas nem compara com a proporção da bola de fogo que a gente tem, né? Inclusive, falando do Sol, a gente está no sistema solar, né? É o centro do nosso sistema. Então, ele tem um quê ali de comando, de realeza, de centro das coisas, de concentração e de também conseguir trazer uma ordenação para os outros astros, que os outros astros eles orbitam ao redor do Sol. Por isso que a gente vai ter essa relação do Sol com o rei, o astro rei, porque o rei é aquele que tem domínio sobre algo e é aquele que está no centro e coordena o restante. Então, assim como o Sol ele tem esse papel no nosso sistema que é solar, a gente vai ter o leão, né, com o bando dele, que vai ter a concentração. Então, todos os outros leões vão andar ao redor e serem protegidos por esse rei. E na própria natureza humana, quando a gente tem o monarca, o rei em si, também a gente vai ter ele com o destino de várias pessoas nas mãos. Por isso que ele precisa ter a clareza e a visibilidade de saber como que vai acontecer as coisas, como vão se suceder os fatos, quais são as possibilidades, quais são os problemas e também qual é a solução. Na mitologia a gente vai ter Apolo e ele aponta qual é o ponto fraco do inimigo, no caso de Aquiles, né? Falando, é o calcanhar ali. Então ele tem a visão de qual que é o problema e também qual é a solução para trazer uma orientação. E no tempo de Apolo, quando ele nasceu e foi alimentado pelo néctar dos deuses e se tornou um imortal, ele construiu um templo para ele mesmo, ele mandou construir um templo, e esse era um templo oracular, onde existia a possibilidade de comunicação com os deuses e também de ver o futuro, de ter revelações, de ter orientações. E lá eram as sacerdotisas desse templo que faziam esse serviço de poder canalizar respostas e obter a orientação, a clarividência, de ver o futuro e etc. E para isso,
nesse templo eram usado louro, né? Então eram queimados louro, a planta louro, sabe? Igual a gente coloca no feijão. Não sei se vocês conhecem a árvore. A árvore toda, as folhas dela são voltadas para o alto, assim como o alecrim. Então são duas plantas de natureza solar, que elas têm essa manifestação para o alto, né? E as duas plantas têm propriedades que facilitam tanto a clarividência, a concentração, o foco, a alegria, o coração, fortalecem o coração, né? O coração, inclusive, é o centro do corpo, né? A partir dele que bombeia o sangue para o restante e traz o funcionamento do corpo como um todo. Então, Apolo, ele era uma figura real ali também, tinha o domínio sobre algo. E a gente vai ter vários exemplos de reis assim, tanto na questão da natureza, como eu falei do leão, o galo, mas a gente também vai ter nós humanos, não só o monarca nessa representação política, mas a gente coloca um nome de rei também naquela figura que tem um domínio sobre algo, né? O Pelé era chamado de rei Pelé, a Xuxa, a rainha Xuxa, o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Então, esse termo de rei ou rainha é colocado como uma coroação de uma pessoa que tem uma representação de uma área específica e de uma geração também, porque ele tem essa concentração de habilidades, tem o domínio sobre algo. Então, o rei reina sobre algo, ele tem o domínio sobre algo. Isso é muito fantástico. Então, por conta disso, ele tem ali um conhecimento, ele tem uma clareza, ele tem uma visibilidade, tanto do conhecimento que ele tem, como das pessoas conseguirem ver ele também. Então, a clarividência é um princípio de luz, de ser, de existir, de ver, e também de ter a vida, de ser a vida, de existir, de dar a vida, né? De identidade, de princípio da vida, né? De preservar a vida também. Inclusive, a gente vai ter algo semelhante ali na questão do elemento fogo, que é relacionado com o instinto, que numa manifestação ruim vai ser algo como um caçar, um domínio ruim, um excesso de cólera. Inclusive a cólera ela rege os músculos, né, para a astrologia da saúde relacionada ao corpo físico, que traz essa questão da movimentação. E também a questão da intuição. O intuir vem de si mesmo, de se colocar, e tem esse princípio também de identidade. Obviamente, né? Algo ruim é um animal. O animal ele é instinto puro, ele é ele mesmo e pronto, né? É uma coisa assim maravilhosa. Eu sempre falo das minhas gatas, né? Tem um vídeo meu da rede social vizinha que eu postei de brincadeira e acabou viralizando. Agora eu fechei o perfil, né? Mas a minha gata, assim, fissurada, querendo muito um passarinho. E assim, por mais que ela saiba que é errado, que eu já tenha tentado corrigir comportamentalmente, nada agressivo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque é comportamental, não é nada demais. É muito difícil. É uma coisa assim muito visceral, sabe? Uma coisa muito nos genes, assim, muito forte, que não tem como se livrar disso completamente, né? Então, a questão do animal, ele é muito isso. E quando a gente vê uma pessoa muito fogo, muito sol, muito si mesma, ela pode apresentar esses comportamentos ruins quando ela está desequilibrada. Então ela tem um objetivo, ela quer ter o domínio a qualquer custo, e quando ela vê um empecilho para chegar nesse objetivo, ela vai cortar o mal pela raiz, ela vai querer se livrar daquilo. E aí entra em transtornos de personalidade, coisas, né, bem ruins, enfim, né, que ela não tá, na verdade, vendo as coisas com clareza, ela não tá sendo um sol para o público dela, ela não tá usando dessa possibilidade de autoridade, de poder, de luz, de clareza, de dar a vida. Pelo contrário, ela tá só querendo aparecer e ser egoísta. Então é uma coisa completamente desequilibrada, que pode acontecer mesmo que a pessoa tenha ali um sol domiciliado, um sol muito bem aspectado, um Júpiter muito bem aspectado. Infelizmente, se tiver alguma outra coisa atrapalhando ou realmente o contexto dessa pessoa, a qualidade de alma, então tem que ficar muito atento a isso. Se você está realmente querendo ajudar e contribuir e usar essa clarividência para algo bom, ou se está sendo distorcido para simplesmente obter poder sobre algo. Porque a gente está aqui falando sobre o leão, que é o sol, é o rei, a clareza, a clarividência. A gente está falando sobre o princípio da vida, que é Áries, o princípio de identidade também é Áries, né? Que é o primeiro signo do zodíaco, né? A primavera, o começo da vida, o começo da existência, o nascimento, princípio da vida. E aí a gente entra nessa questão toda da verdade, porque a verdade, gente, ela é uma só.
E entra então na clareza, na identidade, na verdade, que é um pouquinho também de Sagitário. Percebam, a flecha de Sagitário ela está apontada para o Sol. Então todos os símbolos do signo de fogo, eles se interligam de uma forma muito fina e muito interessante. E tanto Júpiter quanto o Sol, eles têm dignidade na triplicidade diurna, né, nos signos do elemento fogo. Então é muito bonito isso, né? Bem interessante observar essa correspondência. E o Sol se exalta no signo de Áries também, né? O Sagitário, ele tá apontando sua flecha em direção ao Sol em busca da verdade, em busca da clareza. Inclusive, o Júpiter, ele tem uma correspondência com o fígado, e o fígado, ele é, na medicina chinesa, correspondente à visão. Então, a pessoa tem a possibilidade de ver o horizonte, enxergar as coisas, conhecer culturas, buscar a verdade, é a alegria de viver, a alegria de compartilhar, de se encontrar, e também é o sacerdote, o mestre, o professor universitário, o juiz. Então veja que também tem uma figura de autoridade ali. Enquanto Áries, ele é mais simples, né? Ele é o Marte, ele é o guerreiro, ele serve ao rei. Também tem um princípio de honra, de lealdade, de justiça, mas tem figuras diferentes, né? Então a gente vai ter o guarda, o rei e o juiz. É fantástico, né? Então eu vejo que tem uma importância muito grande essa questão da clarividência, é uma manifestação de justiça, de conseguir auxiliar, de conseguir orientar, de conseguir trazer a verdade, que é uma só, mas é muito perigoso. Não pode cair no orgulho, que é o pior de todos, aí não admite o próprio erro, não consegue enxergar nada. Aí não é a clarividência, né? Não é realmente uma sensibilidade positiva, né? Tá simplesmente manifestando ali um ego ruim, né? Um eu ruim. É uma necessidade de obter poder a qualquer custo. Então tem que tomar bastante cuidado. E vamos supor que você queira melhorar a sua intuição, a tua clarividência. Todo mundo tem esse princípio nato, assim como todos os outros têm um pouquinho, tá? Tem como desenvolver, ok? Tem como desenvolver. Como é que desenvolve melhor ou melhora o que você já tem? Eu vejo que a forma mais eficiente é a oração para o seu santo anjo da guarda, tá? Porque o anjo da guarda é aquele que vai trazer a clareza e a verdade da inspiração do Rei dos Reis, do Sol, de Deus, né? Tem esse princípio de grandeza mor, não tem como. Inclusive, a gente não tem o nome do anjo da guarda, gente. Não sei se vocês já repararam isso, não pode ter o nome do anjo da guarda. Porque o nome é domínio. E o anjo da guarda, por mais que seja, meu anjo da guarda, ele não é meu, ele só está a meu serviço. Ele está me servindo, mas no sentido de me cuidar, mas ele está a maior serviço de Deus. Então, na verdade, ele é guerreiro de Deus, e Deus, ele manda o anjo dele para nos cuidar. Então, ele acaba ficando nosso anjo, né, da guarda nesse sentido. E tem muitos rituais aí para descobrir o nome do anjo da guarda e qual é o seu nome do anjo da guarda e blá blá blá, essas coisas todas. Mas dá muito problema isso, tá, gente? Não façam isso. Porque se você quer ter realmente uma clareza, uma clarividência, uma intuição, algo realmente puro e realmente verdadeiro, porque a verdade é uma só, tem que ser a verdade de Deus, que é a verdade máxima suprema. O próprio nome é o teu domínio, né? Então, quando você sai dando seu nome completo aí, é bem complicado, tá? Você tá dando o teu domínio para outra pessoa. Quando a gente casa e fica com o nome do marido, a gente está no nome dele, sobre a jurisdição, sobre os cuidados dele. É muito forte essa ligação, né? Então a questão do nome é uma coisa que tem que ser preservada. Tanto que muita gente não coloca o nome verdadeiro, não revela o nome completo, também por conta desse tipo de cuidado que tem que ter. Agora, Amanda, eu não acredito em Deus, não acredito em anjo da guarda, não tem problema, vai tomar vitamina D, toma um sol, também ajuda, tá, gente? Inclusive, a vitamina D, ela é oriunda, né, quase que exclusivamente do sol, a maior fonte de vitamina D. E ele, no nosso corpo, ele vai ajudar todas as outras vitaminas, é claro, mas também tem relação com a alegria, com a vitalidade, com a saúde, com a imunidade. Então também tem todas essas correspondências solares maravilhosas. Então fica sempre de olho aí no seu exame de vitamina D, tome sol, com cuidado, com responsabilidade, é claro, é sempre muito bom, mas ajuda bastante. E é óbvio, né, o louro, o alecrim, ajuda, mas tem que ter muito cuidado, porque o louro ele vai estimular muito a digestão,
E o alecrim, ele pode trazer algum tipo de situação cardíaca se tiver alguma predisposição ali, tá? Então não é 100% confiável, ok? Você pode usar um alecrimzinho ali na cabeça, né? Inclusive era muito usado isso para trazer maior concentração, mais clareza, né? Visibilidade. Olha só que interessante. Então também tem como associar esses elementos naturais. O sol é uno, único, é questão de identidade da vida e é importante essa unicidade, é importante essa questão de cada ser único, mas isso não o torna melhor ou pior, né? Cada um tem uma função. Inclusive, a gente sempre lembra que o rei ele está a serviço de todos, não é que ele é adorado e maravilhoso e salve, salve. Não, ele tá ali sendo ele é justamente o cara que serve a todos os outros. Por mais que ele tenha as regalias e os benefícios, é correspondente à sua responsabilidade. Óbvio que na história da humanidade a gente vê coisas que não funcionam também, que não é bem assim, nananana. Mas o ideal, certo, simbolicamente, o correto é dessa forma. Assim como a gente acabei de falar, né, que tem o desequilíbrio da pessoa que só quer poder por poder, ok? Então, lembrando que é sol angular ou indignidade, elementos na casa 9, principalmente os vitais, né? E essa relação de aspecto toda também com o Júpiter. Com Marte nem tanto, com Marte é um pouquinho diferente. A gente pode encontrar isso também em pessoas coléricas. Tem um curso aqui de bem rapidinho, que é o Astrologia Ágil, que tem um cálculo de mentalidade e de temperamento também, onde eu ensino como é que funciona. E óbvio, né? Eu faço consultas, então eu consigo orientar de uma forma muito mais específica. Meu contato está na descrição aqui do vídeo. É só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando qualquer figurinha já ajuda, comenta um solzinho se você assistiu até o final. Curte o vídeo, compartilha para quem vai gostar e para o conteúdo também ajuda bastante. Que mais? Tem a opção de área de membros que fica sempre disponível os vídeos anteriormente, com alguns conteúdos exclusivos também. E aceito sugestões de outros temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se por acaso você não tem o Sol dessa forma angular, tem vários outros aqui sobre o Mercúrio, sobre a Lua, sobre Netuno, Casa 12, enfim, tem várias outras possibilidades, tá? É só a minha forma de ver esses tipos de sensibilidade extra. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!